Olá, aqui é o pastor Daniel Rodrigues da AD100, mais uma vez com você. Quero te saudar com a paz do Senhor. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, baseado no livro de Jó, na história de Jó. A gente passa a entender um pouquinho do que é saber sofrer por amor ao Senhor. Os sofrimentos nem sempre são para nos derrotar e nem sempre para nos fazer cair. Às vezes o sofrimento é para trazer paz, para trazer alegria, como por exemplo a dor de uma mulher que está para ganhar um filho. Ela sente uma dor alucinante, uma dor aterrorizante, mas essa dor é para benefício, essa dor vai trazer o filho, essa dor é para trazer luz. Então nem sempre a dor é prejudicial na vida daquele que crê em Deus. Jó é o maior exemplo que a gente tem do quanto é possível suportar as adversidades, suportar circunstâncias por amor daquele que nos chamou. O texto sagrado já vai começar a história de Jó dizendo das riquezas que ele tinha e a sequência que é relacionada. Eu quero falar sobre isso para você. Vai relatar no livro de Jó que ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de bois, ele tinha 500 jumentas, muitos empregados, muitíssimos, e também tinha 10 filhos, 3 filhas e 7 filhos. E todos eram bem de vida, todos eram fartos, e todos viviam fazendo festas. E enquanto os filhos festejavam, comemoravam, fazia lá suas reuniões de família, Jó ia para o altar sacrificar o Senhor. A Bíblia garante que ele sacrificava uma ovelha por cada filho. Então cada festa que os filhos faziam, ele fazia no mínimo 10 cultos para consagrar os filhos ao Senhor. Mas ele foi provocado pelas adversidades. 4 desastres derrotaram a vida de Jó. Lá no capítulo 1, verso 16 ao 18, a gente vai encontrar esses desastres quando o inimigo, de uma vez por todas, derrota. E em cada derrota, em cada desastre, sobra sempre um para trazer a má notícia para Jó. O que eu aprendo com isso? Que no meio das circunstâncias adversas, sempre vai ser preservado alguém para te trazer má notícia. Aquele que tem prazer de trazer a má notícia, que não se alegra com a sua vitória. Aí você conta para a pessoa: eu comprei um carro novo. Que marca? Marca X. Esse carro bebe muito. E quando você for vender, você não vai ter lucro. Como se você estivesse comprando um carro para vender, você comprou para o seu conforto. Mas o pregoeiro do desânimo, aí você diz: e a minha esposa ganhou um filho. É menino ou menina? Menina. Podia ser um menino. Então o pregoeiro do desânimo nunca está satisfeito com a vitória do amigo. Está sempre querendo trazer um desconforto em meio a boas notícias. Então Jó, para se prevenir, com medo das adversidades, com medo de tudo, ele sempre sacrificava o Senhor. E quando o inimigo começa a derrocada, começa as derrotas na vida de Jó, ele já começa pelo rebanho. Ele destrói o rebanho. Ele rouba o rebanho, ele captura e ele mata. E naquele rebanho tinha 7.000 ovelhas, tinha 500 juntas de bois também, como os camelos. Então, o que eu vejo nessa relação de riqueza, que se fosse eu iria começar o contrário, porque meus filhos são a maior riqueza que eu tenho. Então eu ia relatar os filhos e netos. Depois empregado em segundo plano. Depois, aí viria o camelo, que era o meio de transporte daquela época. Viria as 500 juntas de boi na sequência, que era o meio de subsistência também. E também viria as jumentas. Depois, por último, que é o menor do rebanho, a ovelha. Mas por que Jó começa de trás para frente? A relação de riqueza dele começa com ovelha. Porque para Jó o culto era mais importante do que tudo que ele tivesse. Jó sempre colocava em primeiro plano o culto a Deus. Então as ovelhas eram o motivo do culto. As ovelhas eram o atributo do sacrifício. Então para Jó, sacrificar a Deus era mais importante do que uma reunião, era mais importante do que uma festa, era mais importante do que um churrasco, era mais importante do que uma comemoração, era mais importante do que o aumento da sua riqueza. Então o inimigo vem e destrói tudo, rouba o motivo do culto. Depois ele vem e rouba os camelos. Os camelos eram o meio de transporte. Então a pessoa perde o culto, perde o meio de transporte. E agora por cima vem e mata os empregados dele. Ele perde a honra, porque empregado aponta para a honra. Porque você é honrado, chamado de Senhor, seu Jó, Senhor Jó. Então roubou a honra de Jó. E por fim,
roubou também os seus filhos, matou seus filhos. Em um desastre só, morreram os 10 filhos que estavam na festa, estavam em comemoração, era motivo de alegria. Quantas vezes a gente está em um momento de alegria e sempre vem alguém com uma má notícia? Olha, a casa desabou e morreu os seus 10 filhos. Ah, irmão, que homem poderia ter alegria e força nesse momento? E por fim, matou o rebanho todo. Então Jó perde o culto, perde transporte, perde a subsistência e perde a honra, perde a alegria, ficou sem nada. Me aparecem 3 amigos que aparentemente eram amigos, ficaram 7 dias sentados ao lado de Jó sem dizer uma palavra. Amigo que fica ao lado na hora da adversidade, amigo que fica ao lado, mas no decorrer do período eles começam a questionar o porquê do sofrimento de Jó. Aí você está em pecado, confessa o seu pecado. Quantas vezes as circunstâncias nos pressionam e alguém já vem dizer que você está em pecado? Não, às vezes você está sendo provado, porque Deus já conhece o teu coração, Deus já sabe o seu potencial, Deus conhece a sua fé, mas o inferno não sabe quem é você, o inferno não descobriu ainda quem é você. Então Deus permite certas circunstâncias para mostrar ao inferno que tipo de adorador ele tem. O adorador, ele não questiona, o adorador, ele não se importa. E quando Jó recebe a notícia que morreu o gado, morreu o camelo, e o diabo roubou tudo dele, e agora mata os 10 filhos, e ele vai para o monte de cinza e rasga as suas roupas, é como que ele estava dizendo: Deus, ainda sobrou roupa, eu estou rasgando em sacrifício. E por fim, a Bíblia vai nos informar que Jó raspou o cabelo. É como ele dizendo para Deus: Deus, ainda sobrou cabelo aqui, ainda tem cabelo, eu vou te ofertar o que eu tenho. Só que o inimigo esqueceu um caco de telha nas mãos de Jó, na mão de um adorador fiel. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores. Quando a gente procura verdadeiro, amado, é porque o falso a gente já conhece. Se Deus está procurando verdadeiro adorador, porque ele já está enjoado de ficar ouvindo os falsos, ele já está enjoado de observar falso adorador. Então ele procura os verdadeiros, e ele achou isso em Jó. Ele mesmo testifica: tens visto lá meu servo Jó, como é justo, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que não se corrompe. Enfim, Deus estava dando o retrato falado do adorador que ele espera encontrar em você e também em mim. Será que nós estaríamos aptos a pegar um caco de telha e dizer para Deus: agora eu tenho aqui, eu tenho sangue para te dar, eu não tenho mais nada, não tenho mais gado, não tenho mais ovelha, não tenho camelo, não tenho riqueza, eu não tenho mais nada como me sacrificar? Sabe, amado, no meio da nossa luta, o maior prejudicado a gente descobre na história de Jó que foi Deus. Deus permite e depois Deus fica sem culto. Jó não tinha como sacrificar, não tinha mais nada, ele estava na miséria. Então você que foi pressionado pelas circunstâncias da vida, você que quer agradar a Deus de alguma forma, mas as circunstâncias não permitem, saiba de uma coisa, prezado irmão: é Deus que está sendo prejudicado nessa hora. Por quê? Porque ele precisa do adorador. Então não negue a Jesus em hipótese alguma. As circunstâncias vão mudar, Deus vai mudar a circunstância. Certa ocasião ele usa o barco de Pedro. Pedro tinha fracassado na pesca, Pedro tinha falido, Pedro estava lavando rede. Jesus entra no barco, prega para a multidão e diz para Pedro: volta para o lugar do fracasso, volta para onde você fracassou. Onde você fracassou? No alto mar. Então vá para alto mar. E ali Pedro volta para o lugar do fracasso, e Jesus disse: agora lança a rede do lado direito e encontrareis peixe. E quando ele lança a rede do barco, ele encheu 2 barcos, tanto dele quanto dos amigos que o seguiram. Amado, é bom seguir quem está com Jesus. Os amigos de Pedro o seguiram, e quando chegaram em alto mar também encheram o barco de Pedro e o barco dos amigos. O que eu aprendo com isso? Quando a gente segue aquele que está seguindo a Jesus, nós também somos beneficiados. Então, às vezes o local do fracasso é onde Deus vai nos levantar. Jó estava sentado num monte de cinza. Talvez ele estava jogando cinza na sua cabeça rapada, e ele estava dizendo: Deus, eu não tenho mais nada, mas eu tenho cinza, ainda sobrou cinza, e eu vou jogar cinza em cima de mim e dizer: ainda que eu seja pó, ainda que eu seja cinza, mas essas cinzas vão glorificar o teu nome. Não tem dor, não tem adversidade, não tem perda, não tem nada nesse mundo que vai me roubar a adoração. Deus sabia disso, irmão. Por isso ele permitiu isso na vida de Jó. Lá no finalzinho, lá no capítulo 41, 42, Deus chama os amigos de Jó e diz assim para eles: vocês não falaram bem de mim como meu servo Jó.
eu não vou receber culto de vocês. Irmãos, aquele que acusa os amigos, Deus não recebe culto. Aquele que fica caluniando os amigos, Deus não recebe culto. E Deus disse para ele, em nenhum momento eles falaram mal de Deus, mas Deus disse, vocês não falaram bem de mim, como meu servo Jó. Vocês vão pegar 7 bezerros e 7 carneiros e leva para Jó, que vocês vão ver, vocês vão observar o que Jó vai fazer com esses animais. Irmão, Jó estava naquele período de tribulação, naquele período de sequidão, naquele período de miséria. Jó talvez estava com saudade de fazer um culto. Tudo que Jó queria era um motivo para cultuar a Deus. A própria mulher dele disse, amaldiçoa teu Deus. Mas Jó não abria sua boca para amaldiçoar. Ele sabia, eu tenho que adorar, eu preciso adorar, estou com saudade de adorar. E quando trouxeram para Jó 7 cordeiros e 7 bezerros, Jó correu para o altar. É como que Deus estava mostrando para os amigos, está vendo o que eu queria que vocês fizessem? Olha o que ele está fazendo. E quando Deus começa a sentir o cheiro do sacrifício, o cheiro do altar, e Jó orando, aquela oração entrava como uma sinfonia, aquilo entrava como uma orquestra sinfônica nos ouvidos de Deus. A oração do adorador, Deus mexe na frequência do ouvido e não ouve apenas uma voz, ele não ouve apenas uma palavra. Deus está ouvindo uma sinfonia, Deus está ouvindo uma orquestra sinfônica tocando nos ouvidos dele. É assim que Deus ouve a oração de um adorador. É assim que Deus escuta você, mesmo num período de tribulação, mas que tem forças para glorificar o Senhor. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, o texto sagrado nos revela que Deus virou o cativeiro de Jó. E de tudo que ele teve o dobro, ou seja, de 7.000 ovelhas, 14.000 ovelhas, de 3.000 camelos, 6.000 camelos, 500 juntas de boi, 1.000 juntas de boi, 500 jumentas, 1.000 jumentas, empregado muitíssimo. E os filhos voltam, alegria para dentro de casa, porque Jó teve outros 10 filhos. Claro, filho é insubstituível, se a gente perde um, está perdido, e a gente fica sem poder substituir. Mas a alegria de ter novos filhos dentro de casa, a alegria voltou, a festa continuou, os sacrifícios continuaram. Se Jó tinha 7.000 ovelhas e dava uma ovelha para cada filho em sacrifício, eu tenho certeza que agora Jó dava 2. Em vez de 10, eram 20 ovelhas que iam para o altar para glorificar o nome. Porque o adorador sempre tem um motivo a mais, o adorador sempre tem uma alegria a mais, o adorador sempre tem vontade a mais de sacrificar o Senhor. Você que está me ouvindo, talvez você está sendo atingido por ventos contrários que tem te roubado a alegria, tem te roubado o sustento, tem te roubado a vontade de vencer. Mas eu tenho uma palavra para você. Assim como Deus virou o cativeiro de Jó, ele vai virar o seu também. Deus não mudou, ele é o mesmo. Se ele permitiu essa luta na sua vida, é porque ele acredita no seu potencial de adorador. Então adore em meio à circunstância, em meio à luta. Paulo disse, nós não andamos por circunstância, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então por essa fé em Cristo Jesus, que morreu crucificado para nos garantir a vitória, a nossa vitória está em Cristo, a nossa vitória está em olhar para o Calvário e dizer, ele morreu e ele ressuscitou, está garantida a minha vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.